Bom, e então, pessoal, para começar aí a nossa live de hoje, nosso webinar aí da Exap PGE, eu vou chamar aqui o conselheiro Henrique Ávila, que vai poder aí nos brindar sobre esses atos do CNJ, sobre a atividade do CNJ buscando contribuir com a atuação do judiciário em tempos de pandemia. É, Conselheiro Henrique, querido amigo, está aí já aparecendo na tela. Muito obrigado pela sua participação. Hoje, inclusive, a gente até falava agora há pouco por WhatsApp que a gente já teve a resolução 318, mais um ato que procura trazer uma regulamentação para auxiliar o Poder Judiciário nesse momento em que é preciso uniformizar como vai atuar o Poder Judiciário brasileiro. Henrique, passo-lhe aí a palavra e fique à vontade aí para falar para o pessoal sobre o papel do CNJ, sobre essa atuação que vocês do Conselho estão tendo aí ao longo dessas últimas semanas, tão importante para a nossa atividade jurisdicional. Tá certo. Obrigado, Marco. Obrigado aí aos amigos, né, da PGE do Rio de Janeiro, né, da escola. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e parabéns, viu, Marco, pela preocupação de vocês, né, por esse trabalho que vocês estão fazendo de desenvolver, né, as discussões, de colocar os procuradores do Estado e a todos, né, que queiram participar dos debates a par das discussões que têm aí nos despertado tantas dúvidas nesse momento de dificuldade. É um momento que não é fácil, é um momento que nos pegou a todos de surpresa e que nós, profissionais do direito, estamos tentando lidar da melhor maneira possível, né? Ou da maneira mais adequada dentro de um ambiente em que é muito difícil que nós todos atuemos próximos do ideal. O que eu tenho dito é que os tribunais de justiça, né, as procuradorias, a advocacia, o Ministério Público, e todos, o CNJ, enfim, o Supremo, o STJ, o TST, os tribunais superiores de uma maneira geral, todos tentarão agir da melhor maneira possível, mas provavelmente não conseguirão nada sequer perto do ideal. Essa situação de pandemia nos atingiu em cheio, né, não é simples, estamos trabalhando no nosso melhor, mas nenhuma delas, das soluções, é a ideal. Vejam que, para ficar, né, para iniciar com um assunto simples, na compreensão mais complexo, na solução, que são os prazos, né, a suspensão dos prazos. O Conselho Federal da OAB fez uma enquete que foi muito representativa, parece que teve um grande número de participantes dessa enquete entre os advogados de todo o Brasil, se a OAB deveria se posicionar pela volta dos prazos ou pela suspensão, né? E os prazos, a classe ficou dividida. Ficou 50%, acho que 52% para um lado, 48% para o outro. Ou seja, uma divisão clara da classe. Não é simples, porque, é claro, a suspensão dos prazos colabora com o advogado num momento difícil, no momento de pandemia, você ter a possibilidade de cumprir os prazos, mas não a obrigatoriedade de fazê-lo, é algo importante. E foi muito importante naquele primeiro momento, logo após a decretação do estado de calamidade pública por parte do Congresso Nacional, mas com o tempo o judiciário
vai enfrentando dificuldades, o judiciário vai ficando represado, né, porque o prazo, a suspensão do prazo, ela é tanto mais deletéria conforme o tempo vai passando. A água na represa vai aumentando e o judiciário vai ficando estagnado, não há a menor dúvida disso. E, ao mesmo tempo, também, o advogado, né, os procuradores, enfim, a advocacia privada e pública, o membro do Ministério Público, nos processos em que atua como parte, vai aprendendo a lidar com aquela situação. Né? Nós mesmos, né, Marcos, Marco, aqui no meu computador eu aprendi a funcionar com vários aplicativos de cuja existência eu sequer sabia, né? O Zoom, Microsoft Teams, entre outros tantos que eu fui obrigado a instalar e a usar do dia para a noite. Hoje eu já estou melhor do que ontem. Né? Aqui o nosso aparato tecnológico vai melhorando também, o fone de ouvido, né? Eu já estou no meu terceiro fone de ouvido. O primeiro não funcionou muito bem, eu tive uma sessão do CNJ feita por videoconferência, eu comecei a proferir o meu voto, o presidente me interrompeu dizendo o seguinte: olha, a sua fala não está funcionando, está falhando. E aí eu tirei o microfone do computador e passei a usar o microfone do computador e ele começou a funcionar, ou seja, o problema era no meu microfone. O segundo era muito bom, mas era aquele que era um da Sony, que tampava os ouvidos, assim, ficava uma maravilha. Você falava bem, o microfone era bom, o fone era bom, não tinha barulho externo, mas eu só conseguia usar ele por de 7 a 8 minutos, porque ele esquentava a orelha, era uma coisa desgraçada. Então, eu tive que mudar, e aí eu comprei um outro, que tá melhor, e tal, que esse aqui, ó, ele não esquenta, e o microfone é de qualidade. Então, a gente vai se adaptando, né? O ser humano ele vai, né, se aprimorando, aperfeiçoando conforme as dificuldades. E isso é bastante interessante da parte de todos nós, né, que nós fomos aprendendo a lidar com isso. Agora, os prazos retornaram desde o dia 4, não todos os prazos, claro, dos processos eletrônicos, os prazos físicos continuam suspensos, desde a resolução 303 até agora. A partir da 314, os prazos passaram a correr na segunda-feira, os processos eletrônicos, no segundo grau, tribunais superiores, e no primeiro grau também, com exceção de alguns atos, né, cuja prática seria mais difícil, e também daqueles que o advogado demonstrasse ao juiz que não conseguiria ou que teria dificuldades de cumprir em razão de ter que obter algum documento, algum tipo de elemento de prova. Isso também na resolução do CNJ. Aqui um ponto interessante, Marco. A resolução originária, na redação originária, dizia que os prazos não correriam se o advogado fosse despachar com o juiz e o juiz, então, compreendesse e deferisse a suspensão dos prazos pela dificuldade de praticá-lo. Eu me opus a isso, entre outros conselheiros também se opuseram, e dissemos que, na verdade, o advogado que fosse despachar com o juiz pedindo a suspensão do prazo ia acabar cumprindo o prazo, porque o juiz não ia despachar a tempo, porque o juiz também tem inúmeras outras atribuições, ele está de home office, o acesso ao juiz também não está simples. Então, essa redação acabou, então, vigorando, né, no sentido de que basta que o advogado vá ao juiz, né, a nossa modificação acabou sendo efetivada, no sentido de que basta que o advogado vá ao juiz e informe ao juiz que não conseguirá cumprir o prazo, e o prazo está suspenso a partir daquele momento. E aí hoje nós tivemos uma reunião do Gabinete de Crise Judiciário, uma reunião longa, tivemos debates muito produtivos. No Gabinete de Crise tem assento os presidentes das associações de magistratura, a OAB, outras tantas entidades e alguns conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, como eu,
e, e acabamos por entender, por editar a resolução 318. Então ficou a 313, a 314, e aí pula para 318, porque nesse meio tempo houve aí outras resoluções para tratar de outros temas no CNJ, então 313, 314, 318. E a 318 de hoje mantém a linha das demais, entretanto contempla a realidade nova, e a verdade é que semanalmente as coisas mudam muito no Brasil e no mundo, nós estamos vendo, então é natural essa sucessão de atos normativos, e essa resolução 318 foi editada para contemplar, considerar a hipótese de lockdown que estão sendo decretados em várias unidades da Federação Brasileira. Em estado de lockdown, os tribunais têm manifestado um apelo ao CNJ dizendo que não é possível manter os prazos em curso, uma vez que prazos em curso significa obrigatoriedade no cumprimento deles e, consequentemente, uma mobilização de quem os cumpre, sejam dos procuradores, né, dos membros da advocacia pública ou privada, por parte de escritórios de advocacia, e seja por parte dos jurisdicionados mesmo, né? As empresas que são parte em processo, por exemplo, estão desmobilizadas, né? Estão de home office. Isso, de alguma maneira, gera muita dificuldade, né, de trabalho com prazos em curso. De novo, o Poder Judiciário continua funcionando plenamente, os prazos continuam correndo naquelas hipóteses da 314, entretanto, ficam suspensos automaticamente se houver, por parte de algum Estado, o decreto que se tem chamado, daquilo que se tem chamado de lockdown, que é um rigoroso controle de trânsito das pessoas externamente. Então, fundamentalmente, é isso, né, o que o Conselho Nacional de Justiça deliberou e tem deliberado. A norma, né, quid iuris, né, Marco, é a norma que nos circunda atualmente, que está em vigor atualmente. São essas as normas. Henrique, muito obrigado por esse esclarecimento que você trouxe para o pessoal, até porque veja que a resolução 318 que saiu hoje, né, até alguns WhatsApp, a gente viu o pessoal com algumas dúvidas sobre a interpretação dela, que foi muito esclarecedor que você trouxe, e acho que a gente tem até que parabenizar aqui o CNJ, porque veja que o escritório de advocacia, e mesmo a gente, a advocacia pública, a gente tem processos que não são só. Então, foi muito importante, por exemplo, que você tenha com a resolução 300, uniformizando a questão da suspensão de prazos do ano, e com isso, dando uma segurança, que imagine só, processo da advocacia pública ou para a iniciativa privada em vários estados da federação, e que cada tribunal estava ali de maneira diferente, como seria isso, e foi o que você colocava, chega um momento que aquela paralisação está dando um repesamento de prazos, e foi importante recomeço desse prazo. Só que o direito é dinâmico, a pandemia traz dinâmicas, como esse caso do lockdown, né? E acho que aqui o CNJ tem tido um papel muito importante para trazer segurança para o jurisdicionado e para os advogados, e, claro, para o próprio judiciário, para o próprio juiz, saberem como atuar. Quanto a essa questão da resolução 2, houve colegas que comentaram até que ponto, porventura, isso não teria causado, ou colegas que levantaram até que ponto não seria, eventualmente, uma deixa eu ver se
Melhorou, pessoal? Eu peguei mais para perto de mim aqui o microfone. Melhorou bem. Melhorou? Vejam que essa questão essa história do microfone que você estava colocando, inclusive, o meu microfone do celular quebrou, então eu não estou conseguindo usar o microfone. Eu pedi para entregar, espero que chegue logo aqui em casa. Mas vejam que, na verdade, essa resolução 308, alguns colegas até levantaram, Henrique, se por conta do artigo 1º, que fala da prorrogação dos efeitos das resoluções 313 e 314, se isso representaria uma eventual prorrogação da suspensão dos prazos dos processos eletrônicos. Mas, até por favor, me corrija se eu estiver errado, pelo que a gente entendeu da resolução 318, é que, na verdade, ela prorrogou os efeitos das resoluções, no sentido de que permanece a ideia de que nós teríamos a suspensão dos processos, a gente teria a paralisação da suspensão dos processos eletrônicos, mas que, nos casos de lockdown, a gente teria suspensão de prazos, até por conta de que todos os tribunais daquela localidade, dessas localidades de lockdown, eles dariam por uma questão de segurança sanitária ficarem paralisados, né? É isso? Exatamente. Os prazos eletrônicos continuam em curso, com aquelas exceções da 314, e agora com essa nova exceção dada pela 318, no sentido de que os estados que tiverem o lockdown decretado também têm os prazos automaticamente suspensos. Então, o cenário que se coloca nesse momento é que os processos físicos continuam suspensos, os processos eletrônicos continuam em curso, salvo para alguns atos na primeira instância, e também permanecem suspensos aqueles prazos correntes nos estados em que forem... Escutou, Marco? Cortou no finalzinho, mas eu entendi o que você estava colocando. Não, perfeito. E até um ponto que eu acho que era legal, até que você levantou, Henrique, foi um esclarecimento muito importante para a advocacia pública, foi a questão que você havia colocado aqui, que às vezes é necessário algum documento para trazer ao juízo, porque a advocacia pública ela lida, por exemplo, com órgãos que eventualmente não tem... Imagina um documento que é de 5 anos atrás, quando ainda não existia, por exemplo, processo eletrônico administrativo naquela administração direta ou indireta. Então, acaba sendo importante, né, que a gente tenha essa possibilidade de informar esse juiz. Olha, esse ato não é possível que ele seja cumprido por conta da necessidade desse documento, processo físico. E, claro, exatamente, isso em nome da boa-fé, né? Exatamente. Não, e é preciso também, Marco, ter que as partes, que as pessoas tenham uma empatia, um espírito de colaboração, de cooperação umas com as outras, os sujeitos do processo, né, todos os envolvidos, juízes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, e todos os servidores, quer dizer, de compreensão com o lado do outro, né? Os juízes estão sendo muito felizes, estão com uma produtividade muito satisfatória, trabalhando de casa. Essa foi uma outra deliberação da Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça, que o Judiciário continuaria trabalhando na medida do possível, sempre de maneira plena, né, de maneira remota, né, cada juiz e servidor das suas casas, mas... É claro que o advogado também enfrenta outros problemas. O advogado tem, por exemplo, prazos preclusivos, diferente do juiz, contra quem correm prazos impróprios, isto é, em resumo, que não tem sanção para o descumprimento, não tem nenhuma sanção no processo, né, o que
significa muito em termos de responsabilidade para o advogado. E é claro que o advogado, muitas vezes, pode cumprir um prazo mais simples, mas há outros prazos que são revestidos de uma complexidade, de uma sofisticação de tal modo delicada, que é preciso que ele busque documentos, é preciso que ele se comunique com o cliente, às vezes é preciso que ele se comunique com pessoas do seu cliente de maneira simultânea, que ele converse com o cliente sobre depoimentos, e vejam, isso tudo traz uma dificuldade muito grande, porque se faz de maneira virtual, muitas vezes não é possível, né? Cumprir prazos eletrônicos também, Marco, pode não ser tão simples quando você precisa, mesmo ele sendo eletrônico, você muitas vezes precisa digitalizar documentos. Eu, por exemplo, não tenho um scanner na minha casa, né? Eu tenho amigos de escritórios de advocacia que disseram, olha, eu estou tendo que cumprir prazo, muitas vezes eu tenho que ir ao escritório, os estagiários precisam ir ao escritório, quer dizer, não é o ideal em termos de desmobilização nos termos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, né? Então, né, das autoridades de saúde e das autoridades sanitárias. Então é preciso que haja essa compreensão recíproca. Não é fácil, não haverá solução ideal, o cobertor é curto, né, você puxa para um lado, ele descobre o outro, e o que é preciso que haja é uma compreensão, uma colaboração para que todos saiamos mais fortes, com as instituições reforçadas, com o sistema de justiça sabedor de que podem colaborar com todos nós, que somos os atores dele, que somos nós que participamos do sistema de justiça. É verdade, Henrique. Deixa eu agradecer aqui, eu estou vendo aqui, Marco, o doutor Luiz Flávio Durso, que entrou na nossa live, doutor Luiz Flávio Durso, que foi presidente da OAB daqui do estado onde resido, do estado de São Paulo, né, da seccional de São Paulo da OAB, por 3 vezes consecutivas, uma grande liderança da advocacia, hoje, além de brilhante advogado, renomado advogado, é também um apresentador do programa Data Vênero RTV, já tive a oportunidade de estar com ele, então mando aqui o meu abraço ao doutor Durso, dileto amigo e grandíssimo advogado. E como o doutor Durso dizia, aí, cumprimentando também, tivemos vários colegas que entraram aí, dando um abraço. Essa oportunidade é uma oportunidade que a gente tem até de rever vários amigos nesse momento que está todo mundo isolado em casa, né? E Henrique, devo dizer que, fala aí, doutor Luiz, o que ele disse, ele está realmente coberto de razão. Você representa a advocacia realmente no Conselho Nacional de Justiça. Estamos nós, sejamos advogados públicos, sejamos advogados privados, muito bem representados por você no CNJ. Muito obrigado aí pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. O momento, como você disse, é um momento de solidariedade, de cooperação, e eu acho que a ideia da empatia por todos os sujeitos do processo, ela pode ajudar a resolver vários problemas que podem surgir nesse momento, de cumprimento a longo prazo. Eu acho que a boa-fé também aqui, a análise da boa-fé pelo magistrado, ela vai poder também resolver vários desses problemas ou dúvidas que ocorram nos processos. E, Henrique, agradeço muito aí, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participação, a oportunidade de fazer esses esclarecimentos, e continuo aqui na live para acompanhar, vou me retirar aqui ao vivo, mas continuo assistindo a live para acompanhar o meu amigo César Cury, que é um dos grandes nomes da mediação e da conciliação no Brasil. Quero escutar o que meu amigo desembargador César Cury, do Tribunal de Justiça do Rio, tem a dizer, coordenador do NUPEMEC, e uma pessoa maravilhosa. Eu que sou presidente no CNJ da Comissão de Acesso à Justiça, sob a qual está a temática da mediação e da conciliação, tenho aí acompanhado o trabalho do desembargador César Cury, que é brilhante, é um dos grandes nomes do Brasil, como eu disse. Obrigado, meu caro Marco, e sucesso a vocês aí. Parabéns pelo evento. Obrigado. E em breve protestamos por tê-lo presencialmente lá na nossa casa, conosco quando essa pandemia passar. Um grande com muito abraço. prazer. Você sabe que eu vou com muito prazer sempre que você me convida, e vai ser um prazer depois que terminar isso tudo.
Um abraço, querido. Tudo de bom. Grande Um abraço. abraço a todos. Pessoal, uma vez que a gente teve essa oportunidade ímpar de poder ouvir o Henrique, agora eu chamo aqui o desembargador César Cury, que, como dizia o Henrique, ele é um dos grandes nomes aqui do Brasil em matéria de conciliação e mediação, vem trazendo iniciativas importantíssimas que vem revolucionando o nosso sistema de justiça. E nesse momento que a gente vem enfrentando aí, algo sem precedentes, sem dúvida, a autocomposição ela pode ser um mecanismo para resolver muitos dos problemas que o jurisdicionado vem enfrentando. César, boa noite. Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite para estar aqui conosco nessa noite. Eu que te agradeço, Marco. Um prazer estar aqui com você mais uma vez, ainda que à distância, ainda que virtualmente. Mas a tecnologia hoje nos faculta isso, né? Estarmos próximos, mesmo à distância, suprindo aí subvertendo as leis do tempo e do espaço. Queria fazer uma saudação especial ao conselheiro Henrique Ávila, um grande conselheiro, tem feito um excelente trabalho lá no CNJ, na comissão que ele preside. Eu tenho o prazer de integrar a convite dele, fazendo um trabalho conjunto aí em favor da política da consensualidade em todos os tribunais do país. O Henrique está de parabéns, um excelente trabalho, muito dedicado e muito competente, como sempre, né? Verdade. Tá me vendo bem, me ouvindo bem aí, Marco? Tô sim. A imagem tinha saído muito rapidamente, mas voltou. Tá ótimo. Mas parabéns aí pela iniciativa, dessa iniciativa aí da escola da PGE. Maravilhoso. Aliás, a escola da PGE está de parabéns, né? Tem feito trabalhos excepcionais. Muito bom. Estou pedindo aqui para você cantar, Marco. Depois, no finalzinho, você dá uma palhinha aí para gente ver. É mole. Pessoal. Mas, César, se você puder falar para o pessoal um pouco sobre essas iniciativas relativas à autocomposição, o próprio projeto, esses projetos, inclusive, da resolução de conflitos online, que nesse momento que a gente vem enfrentando aí toda essa pandemia que a gente não pode sair de casa, isolamento social, distanciamento, uma das tentativas de se permitir o exercício do serviço de justiça vem sendo por meio da tecnologia. E algo que, até por todo esse contato que a gente tem, acadêmico, profissional, com você, a gente tem visto todas as iniciativas e a gente vem sendo testemunha de todas as iniciativas que você vem capitaneando, procurando trazer a tecnologia para melhorar a atividade de resolução de conflitos. Então, acho que seria muito legal o pessoal poder ouvir um pouco de você sobre isso. Claro. Bom, tudo tem uma história, né, Marco? Tudo começa do antes. Então, vamos começar lá com quase 30 anos atrás, quando a gente iniciou na vida pública. A gente vivia uma determinada realidade e as nossas perspectivas eram muito mais modestas do que a gente tem hoje, né? A gente ainda estava num período analógico, pré-revolução tecnológica, tecnodigital. A gente não tinha muitas aspirações. Quando chegou a informatização, né, já no final da década de 90, no início dos anos 2000, processo eletrônico, etc., aquilo já foi uma grande conquista. O fato é que a tecnologia está presente em todos os segmentos da sociedade, em absolutamente todas as atividades produtivas, todas as atividades econômicas, e chega muito tardiamente ao judiciário, né? A tecnologia chega muito tardiamente ao ambiente jurídico. E nós, do judiciário principalmente, mas nós do direito em geral, nós tendemos a um certo conservadorismo, a um certo status quo. Então, houve uma falta de atenção, talvez, aos benefícios e que a tecnologia poderia trazer ao direito. Mas com o advento das tecnologias mais modernas, do Big Data, da inteligência artificial, que trabalham com grande volume de dados preferencialmente estruturados, como os que existem no judiciário,
foi natural, foi quase que intuitiva, uma aproximação da tecnologia com o universo jurídico. E isso se traduz em sistemas, em plataformas, em softwares que podem contribuir para o nosso trabalho. Então, foi a partir desses fatores, quer dizer, olhando o tribunal sem um horizonte para dar vazão ao volume enorme de demandas dessa sociedade de massa que a gente vive. E, por outro lado, sistemas tecnológicos que podem suprir essas necessidades do tribunal, era muito natural juntar esses dois fatores, e foi o que aconteceu. Então, eu acabei, por várias razões, me aproximando e me dedicando um pouco mais a isso, e estou lá no núcleo de mediação, que é um setor do tribunal que prospecta novas formas de solução de conflitos com menos impacto, menos onerosidade, mais qualidade para a população e para o judiciário. E aí nós começamos a fazer algumas experiências. A principal experiência talvez tenha sido uma experiência de estresse absoluto, que foi o caso da recuperação judicial da Oi. Quer dizer, nós estávamos no início de uma, digamos assim, de uma aproximação com a tecnologia, desenhando alguns projetos piloto, quando em 2016 chegou lá o caso da recuperação judicial da Oi, e que pelo tamanho, pela magnitude que era, pelas dimensões extraordinárias, não tinha condição alguma de ser tratado pelo processo judicial convencional. O processo especial da recuperação judicial, ele tem um espectro muito curto, ele pega bem empresas médias, mas não pega bem empresas pequenas nem empresas transnacionais. Então, ele não consegue tratar esse conflito direito. Eram mais de 70 mil pessoas, credores, 70 bilhões de dívidas e tal. Bom, enfim, a única forma de tratar adequadamente era através da tecnologia. E aí nós fizemos um trabalho com um grupo muito, muito preparado de técnicos e advogados e juristas, etc. E conseguimos desenhar um sistema que foi, de fato, desenvolvido e implementado em tempo recorde. É um sistema com conteúdo de inteligência artificial, com componentes de inteligência artificial, que constitui uma primeira fase pré-processual de um procedimento de recuperação extrajudicial por consenso, ou seja, por acordo. Então, foi muita novidade. Você instituiu uma fase prévia ao processo de recuperação judicial que era absolutamente inédita. Você também tinha uma fase de mediação no processo judicial, de recuperação judicial, que também é inédito. E você tinha tudo isso numa plataforma que nunca tinha sido usada, né? Nunca tinha sido experimentada em nenhum processo de recuperação, e essa plataforma que foi desenhada por nós nunca tinha sido experimentada em processo algum, porque ela foi desenhada para esse caso. E, no entanto, ela se mostrou muito eficiente. Logo nas primeiras horas, nós já tínhamos milhares de advogados e interessados cadastrados na plataforma, e ela se mostrou um sucesso absoluto, porque em poucas semanas, em poucos dias, nós tínhamos já 42 mil acordos homologados no ambiente virtual, sem uma única impugnação, sem uma folha de papel, enfim, permitindo que o restante da recuperação da empresa continuasse. Quer dizer, o processo não foi um problema para a empresa. O processo, de fato, ajudou a empresa, aos interessados, digamos assim. Porque, normalmente, o processo é um entrave à solução do conflito subjacente. Nesse caso, ele ajudou a solução do conflito subjacente. Então, foi um caso, assim, de estresse, porque nós tivemos que trabalhar num período muito curto, mas que gerou um aprendizado muito grande e muitos dividendos para a gente, né? Desse grande sistema que foi desenhado, vários outros sistemas foram derivados. E agora mesmo nós estamos aplicando um em varas de família, em questões de família, nesse período de distanciamento social. As questões de famílias, né, tendem a se agravar, e de fato se agravaram. A gente viu um aumento do número de questões de família nos plantões, e então adaptamos rapidamente esse sistema para a solução de controvérsias familiares, e tem se mostrado bastante exitoso.
Nós também acabamos de apresentar um projeto de tratamento de conflitos da área empresarial, porque se espera um impacto muito grande das empresas com dificuldades financeiras, em crises financeiras, e nós desenhamos um projeto, tem umas 2 semanas, uns 10 dias talvez, com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, 3 ou 4 membros também participaram, representantes especialistas, juristas especializados em direito empresarial e recuperação judicial. Construímos uma minuta de resolução que está em tramitação na presidência do tribunal, prevendo justamente um atendimento pré-processual de recuperação extrajudicial, judiciária, porque no centro de mediação do tribunal, por mediação, por meio de mediação e convenções pré-processuais ou convenções processuais. Em plataforma, em sistema, tudo no ambiente tecnológico. Então, também é uma derivação desse grande sistema que foi desenhado para o caso da Oi. Então, assim, tem algumas experiências que a gente tem feito aqui, tem mostrado bons resultados e anima a gente a continuar nessa caminhada, né? Quanto a isso, César, até isso que você trouxe, essas experiências, até tem que testemunhar para o pessoal que esse caso da Oi, que você me trouxe vários números quando eu estava fazendo um estudo acadêmico sobre o tema, e realmente é um caso que rompeu paradigmas, e todas essas experiências que estão sendo trazidas mostram que talvez em momentos como esse que a gente está vivendo, o que é a justiça, o que é a função jurisdicional, ela é um serviço. Ela não depende propriamente do lugar. Veja, você, na segurança da sua casa, com a sua família, precisar ir ao tribunal nesses dias de pandemia, que todos temos de estar em casa, pode prestar esse serviço jurisdicional nos processos e também, por exemplo, trabalhar nessas iniciativas de solução adequada de conflitos por meio de decisão não impositiva, né? Então, a gente vê que, na verdade, isso muda a concepção do que é propriamente a atividade de justiça, né? Que não é propriamente a atividade que precisa ser exercida dentro dos prédios, mas pode ser prestada por essas iniciativas que o próprio Poder Judiciário vem caminhando, mas que podem ser feitas no ambiente tecnológico, né? Perdão, fica à vontade. Não, assim, ao contrário de algumas atividades que são necessariamente presenciais, boa parte da atividade jurisdicional é não presencial. Ela pode ser desempenhada à distância. Mas a gente só descobriu isso, ou só tornou isso real, a partir da chegada, que é muito recente, dessa nova tecnologia ao ambiente judiciário. Eu lembro que a tecnologia ela chegou primeiro nos escritórios de advocacia. Alguns escritórios já trabalham há algum tempo com sistemas preditivos, capazes de identificação de padrões e geração de resultados preditivos, e isso em alguns lugares está bem avançado. Nos tribunais isso é muito recente, uma experiência maior talvez tenha sido a dos tribunais superiores, com sistemas desenhados para identificação de padrões para fins de processo, de seleção de processo e direcionamento para decisões já parametrizadas ou para repetitivos, enfim, tanto no STF quanto no STJ, e em alguns tribunais regionais, tribunais estaduais também já começa a chegar. Mas veja, isso é uma ponta ainda do iceberg, é uma parte muito pequena do que a tecnologia hoje já é capaz de oferecer ao ambiente jurisdicional, ao ambiente do direito, de modo geral. E se a gente combinar o uso da tecnologia com alguns recursos, digamos, do sistema processual, eu acho que a gente potencializa muito o uso da tecnologia. Por exemplo, se a gente prevê em contratos as cláusulas de utilização de convenções processuais ou de preferência por soluções consensuais e em ambiente tecnológico, já convencionado o procedimento a ser realizado, prova, perito,
prazos, recursos, etc., dentro de um ambiente tecnológico que pode ser desenvolvido ou pelas empresas ou por um terceiro agente, uma empresa especializada em tecnologia. Isso praticamente, não digo que elimine, mas diminui muito a necessidade de intervenção do Poder Jurisdicional. Por quê? Porque, tirando a fase da decisão em si, ou das decisões interlocutórias, ou da decisão final do processo, todo o restante, as partes, com seus respectivos advogados, pelo menos, se não em todos os casos, mas pelo menos em um número muito grande de casos, tem todas as condições, ainda mais com esses apetrechos tecnológicos, de tocar o curso do procedimento. Não precisa do juiz, ou da secretaria, ou do cartório, para esse apoio. Já há tecnologia suficiente para tocar isso. Entendeu? Ou seja, eu não estou querendo dizer que o processo judicial deva ser abolido. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que ele se torna menos necessário para a solução, principalmente dos conflitos triviais. Por exemplo, você já tem, você sabe melhor do que eu, porque estudou de perto isso, você tem cortes online, inteiramente online, em mais de um lugar. Você tem lá na Inglaterra, onde você tem no Canadá, você tem em outros lugares, e essas cortes funcionam sozinhas. O que são essas cortes? Elas são sistemas, são plataformas. Elas funcionariam dentro do judiciário, fora do judiciário, em qualquer lugar, porque elas estão no ambiente virtual, por meio digital. Então, isso pode se dar na esfera privada, não precisa necessariamente ser uma plataforma. Claro que a gente tem que ter outros critérios de aferição, de não enviesamento, de controle, prestação de contas, né? Accountability, enfim. A gente precisa acompanhar isso. Isso é um outro assunto que a gente precisa acompanhar. Mas eu digo, a plataforma em si, o trilho sobre o qual vai correr a argumentação, a dialética ali para tentar chegar a um resultado, tem o processo e tem muitos outros, inclusive os digitais. Então, de fato, o tribunal não é mais um lugar para se... A menos que se vá lá tomar um café e rever os amigos. Mas os tribunais hoje são ambientes virtuais, né? E a gente precisa acompanhar, porque isso, na minha visão, isso é um caminho sem volta, e a gente precisa acompanhar o desenvolvimento disso para saber como tirar o melhor proveito disso para a sociedade. É verdade, César. E você tocou num ponto interessantíssimo. Engraçado que eu estava pensando nisso até para te perguntar qual era a tua concepção, que a partir do momento em que surgem esses mecanismos, né, eu ia te perguntar qual era a tua opinião sobre o redimensionamento do interesse de agir, que foi o que você levantava aí, né, que isso deixa o processo menos necessário, né, e isso muda a cultura do da nossa resolução de conflitos, né? E eu fico pensando aqui, até aproveito nessa linha e te pergunto, porque a administração pública e registro aí, nosso procurador-geral, gente que também esteve aqui, acabou que eu nem falei para o Henrique, mas nosso procurador-geral estava aqui nos assistindo também e mandou saudações ao César e ao Henrique, os agradecimentos dele pela participação de vocês aqui hoje conosco. Veja que o César, inclusive, vem sendo um grande parceiro da Comissão de Resolução Adequada de Conflitos da PGE, em termos de tentar verificar com o tribunal quais são as melhores soluções para implantação de soluções consensuais na administração pública. E aí eu fiquei pensando no seguinte, César, no âmbito federal, a gente já teve, inclusive, protocolo entre o Ministério da Justiça e a AGU para se tentar usar a plataforma consumidor.gov.br para tentar resolver conflitos da administração pública, né? Que ela seja pelo menos um embrião para conflitos da administração federal. E será que, a partir do momento em que isso comece a ser implantado e que a gente consiga trazer também para a esfera estadual e municipal esse tipo de mecanismo, você entende que o ingresso no judiciário de demandas
contra a administração pública precisa antes passar pela plataforma, ou o administrado ele poderia ir direto para o judiciário? O que eu acho, Marco, é que vai ser uma tendência inevitável a gente se apropriar dos meios tecnológicos, porque a experiência vai nos mostrar que ela é melhor de ser usada do que o caminho tradicional do tribunal. Veja, por melhor que seja o desempenho do tribunal, ele tem que respeitar uma burocracia insuperável, que é o processo. Você pode fazer algumas adaptações ao processo, mas uma vez que você entra no sistema litigioso, competitivo, como é o processo, pouco se pode fazer a partir dali, né? Por mais que se ajuste o procedimento em relação ao direito material controvertido, na verdade você tem um rito a ser cumprido com pouquíssimas variações. A única derivação importante que tem no rito do processo é do artigo 334, que te remete para um outro sistema, um ambiente não litigioso, de autocomposição objetiva, subjetiva e mesmo processual, em que a gente ganha uma outra forma de tratar o conflito. É bem diferente da forma litigiosa, em que as estratégias são diferentes. Então, para mim, o que vai dizer o que é melhor é a experiência, a qualidade da experiência. E eu vou te dar um exemplo simples. Existem duas empresas de e-commerce, de comércio eletrônico, uma internacional e uma brasileira, que são as duas maiores em termos de geração de negócio, ou seja, de transações eletrônicas. Nos Estados Unidos, em parte da Europa, o eBay, e no Brasil e na América do Sul, o Mercado Livre. A despeito deles terem um volume de transação de milhões de transações por mês, o número de ações judiciais em que eles estão envolvidos é baixíssimo. E por quê? Porque os sistemas que eles desenvolveram, eletrônicos, de solução de controvérsia, é extremamente efetivo. As pessoas, eu acompanhei alguns estudos do eBay, por exemplo, que na plataforma, naquela desenvolvida pelo Collins, né, da Moldry e tal, mesmo quando a solução é desfavorável ao consumidor que toma a iniciativa de solução, a percepção de qualidade do atendimento dele é boa e ele tende a voltar, caso precise. Ele não vai para o judiciário. Isso nos Estados Unidos. Mas também se aplica no Brasil, porque o Mercado Livre, que é uma empresa de e-commerce com um volume brutal de transações, tem um nível baixíssimo de ações judiciais, porque tem uma boa resolutividade no sistema próprio, com uma boa percepção de experiência pelos usuários, ainda quando a solução da controvérsia não lhe é favorável. Então, a qualidade da experiência é que vai dizer, claro, tem outros fatores, como custo, acessibilidade, mas tudo está em qualidade. Se essa qualidade for boa, e ela tende a ser boa por vários fatores, um dos quais o cultural, porque nós hoje somos seres tecnológicos, estamos muito ambientados, talvez mais ambientados a tratar de certas questões em ambiente tecnológico do que presencialmente. Está aí as relações interpessoais simples. Fala-se muito mais por meio de redes sociais do que pessoalmente, né? Você faz 10, 20, 30 postagens por dia, ou se envolve direto ou indiretamente em relações virtuais, em redes sociais, e não faz isso numa vida real, digamos assim. Principalmente nesse momento que nós estamos de isolamento, que a gente não sai de casa e também não sai dos meios digitais, do ambiente virtual. Então, a nossa experiência com o ambiente virtual, a despeito dos problemas de sinal, de internet, etc., mas ainda assim é uma experiência com a qual nós estamos acostumados. E isso também vai ocorrer, e já ocorre em larga medida, com os conflitos. Então nós vamos aos poucos
deixando de ter a ideia fixa e exclusiva do judiciário como solucionador de conflitos e, paulatinamente, vamos passar a usar mais os sistemas virtuais de tratamento e solução de controvérsia, até que isso forme uma cultura e aí substitua, em alguma medida, a cultura anterior do acesso ao judiciário. Essa é a minha intuição, digamos assim. Mudança de cultura, né? Vai catalisar essa mudança pela tecnologia, né? E, nossa, César, só posso aí te agradecer por essa exposição que realmente aí essa noite foi boa demais aqui para a nossa advocacia pública, poder ouvir Henrique, você tratando de temas tão importantes aí nesse momento que a gente está vivendo. Eu te agradeço. Deixa eu ver aqui se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém que está nos assistindo quer fazer alguma pergunta, que a gente já tem aí 5 minutos. Bom, então, não chegou nenhuma... Estou vendo a Trícia aí, estou vendo algumas pessoas conhecidas da Trícia, tem o Piremboi, tem o Mazola. Verdade. Algumas pessoas aqui conhecidas. E todas as outras, meu abraço. Uma saudação aí para esses amigos que nos assistiram também. Isso aí. E, César, muito obrigado pela sua participação. Que eu te agradeço, meu velho amigo da casa. Trícia, querida, muito bom. Fernanda, coisa boa ter tantos amigos e amigas aí conosco. A gente espera tê-los também em outros eventos, seja da escola, seja da UERJ, que vocês possam estar conosco, viu, gente? Um grande abraço, boa noite. Obrigado, Marco. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Prazer nosso, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.